Oi, pessoal! Vamos fazer o nosso devocional. Pega aí o seu livrinho. Eu vou lá mostrar pertinho da câmera, filho. Tem que dar toda a volta aqui porque a minha mesa vai até lá no final. Olha aqui o livrinho que a gente vai fazer o nosso devocional de hoje. Já mostrei para vocês. Hoje é terça-feira, semana 2, terça-feira. Isso, com o livrinho em mãos. Vamos lá fazer a leiturinha e falar com Deus. Já tem que dar toda a volta. Nosso cenário aqui eu tenho que ir lá na esquina dar a volta e voltar. Mas amanhã a gente vai arrumar diferente. Esse é o Filipão, que faz o meu fundo musical. Tu quer cantar ou tu quer que a mamãe ore primeiro? O que você quer fazer? Orar? Senhor nosso Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Se você tiver algum pedido de oração, coloca, que depois no final eu vou ler e a gente vai fazer uma live orando por esse seu pedido, por isso que você está precisando. Amado Deus, nós entregamos esse momento nas tuas mãos. A nossa vida é tua, Senhor. Entregamos o nosso lar, entregamos a nossa casa, tudo que temos, tudo que somos, entregamos a Ti, Senhor. Coloca os Teus anjos neste lugar. Como a palavra diz, que os anjos estão aí para ministrarem ao nosso favor. Coloca os Teus anjos nesse momento, Senhor, para guerrear, para expulsar daqui toda força contrária, toda opressão, tudo aquilo que tira o nosso cérebro do foco, do único foco que és Tu. Tu és a santidade, Tu és o Santo de Israel. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Somos Seus embaixadores nessa terra. Sabemos que somos embaixadores de Cristo. Representamos aqui o reino dos céus, Senhor. E só conseguimos porque somos pecadores arrependidos. Todos os dias, Senhor, nós constrangidos pela Tua presença, constrangidos pela Tua luz, pela Tua face resplandecente, somos levados ao arrependimento, a nos arrepender daquilo que fazemos, que não Te agrada, que não está de acordo com o Teu Espírito, que não está de acordo com a Tua vontade. Nós somos tão imperfeitos, Senhor, pessoas imperfeitas em busca atrás daquele que é o único, perfeito, santo. Estamos correndo atrás de Ti, Senhor, querendo receber de Ti o perdão diário, Te pedindo perdão diariamente. Estamos numa caminhada de erros e acertos, mas não queremos voltar a repetir o mesmo erro todos os dias. Essa é a nossa busca, Senhor. Errar, mas não repetir aquele mesmo erro todos os dias. Ensina-nos, Senhor, o equilíbrio de caminhar de acordo com o que a Tua palavra fala, de acordo com o que a Tua palavra nos instrui. Somos instruídos pela Tua palavra, Senhor. Somos Teus filhos lavados e remidos pelo Teu sangue na cruz. E
para tanto somos provados, e para tanto somos perseguidos, sim. Nos dê forças, nos dê condições, nos dê sabedoria, Senhor, para enfrentar, para que a gente possa ser forte e continuar sendo conduzido por Ti no único caminho que é a verdade e a vida, o único caminho que Tu tens para nos oferecer, para nos dar gratuitamente pela graça. Se tão somente eu me arrepender, se tão somente eu voltar os meus olhos para Ti, Senhor, eu sei que serei perdoado, eu sei que serei amado por Ti. Nós entregamos esse momento, Senhor, onde nós vamos falar acerca da Tua palavra, nas Tuas mãos. Tome a direção, Teu domínio seja estabelecido sobre as nossas vidas, que o Teu poder que vive e opera em nós e através de nós possa ser a nossa fortaleza, possa ser a nossa direção. Queremos ser conduzidos, Senhor, tão somente por Ti, pelo Teu Espírito, pela Tua luz, pela Tua glória. Que a Tua misericórdia nos alcance todos os dias da nossa vida, porque precisamos da Sua misericórdia, do Seu perdão, para que continuemos caminhando firmes em direção ao alvo, em direção àquilo que me traz alegria, que me traz conforto, que me traz paz, que gera em meu coração essa movimentação das coisas espirituais, e desse modo, dessa forma, eu não fico apática, parada, paralisada, mas eu prossigo, vou em frente, continuo, e o Senhor vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, abrindo os cadeados. É o Senhor que vai na nossa frente todos os dias. Amém. Quer cantar um pouquinho antes da mãe começar? Felipe vai cantar um pouquinho, gente. Vamos adorar a Deus. Aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele está te curando agora. Receba a cura do Senhor. Seja curado, seja livre de tudo que te amarra, de tudo que te aprisiona. Seja livre para você poder voar.
terça-feira do nosso livrinho. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Pega a sua Bíblia aí. 2 Coríntios 11, 3. Coríntios 11, 3. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Esse devocional, ele manda ler apenas um versículo. Então, quando eu faço o meu devocional, que eu sempre faço antes, eu já fiz o meu devocional sozinha de hoje e agora eu venho aqui para fazer com vocês. Então, eu sempre leio um pouco o que está acima da escritura e um pouco abaixo, para a gente sempre contextualizar, não ficar apenas com aquele texto isolado, né, da contextualização. Então eu vou ler um pouquinho antes e um pouquinho depois. Paulo e os falsos apóstolos, está escrito aqui. Acho que eu vou ter que abaixar, filho, senão fica ruim. Minha mãe tem que ficar gritando muito. Espero que vocês suportem um pouco mais de minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Nossa, que linda essa frase. Porque quando a gente está caminhando com os irmãos, o nosso propósito, como a gente já viu agora nas lições anteriores, um deles é cuidar dos irmãos, cuidar uns dos outros dentro da nossa comunidade. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquela em que vocês creram. Quantas vezes nós somos bombardeados por tantas outras palavras que muitas vezes está diferente de tudo aquilo que a gente já aprendeu na palavra de Deus, e mesmo assim, pela nossa ingenuidade, a gente vai, pela nossa busca por algo mais profundo muitas vezes, por querer chegar mais perto de Deus, por querer conhecer mais a Deus, nos envolvemos em palavras e ensinamentos que, entre aspas, seria tão profundo, e muitas vezes isso faz com que peguemos um caminho lateral à verdadeira e pura palavra do Senhor, e a gente começa a andar lateralizado à verdade. E isso faz com que a gente tropece, dê alguns tropeços. E eu vou te dizer uma coisa, para depois voltar para o Evangelho puro, genuíno e limpo, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Não é fácil, porque a gente vai recebendo outros ensinamentos que aparentemente, que no primeiro momento, parece ser realmente a palavra de Deus mais profunda, parece ser uma água mais profunda, uma água viva. Mas conforme você vai caminhando, você vai vendo, vai sentindo
que está caminhando numa via paralela e não na via verdadeira. E a gente começa a se embriagar daquela outra fonte que muitas vezes faz com que caminhemos durante muito tempo numa via lateral à palavra de Deus, lateral à verdade. E muitos não conseguem mais acordar, não conseguem mais sair, acham que aquilo ali é o verdadeiro caminho. Caiu e agora voltou. Ah, voltou, havia caído, né? Voltou. Então, quando a gente envereda por essa busca agonizante de algo mais profundo em Deus, muitas vezes isso é o que nos leva para o caminho paralelo e muitos não conseguem mais voltar, porque o turbilhonamento cerebral é tão grande que você não consegue mais voltar. Agora, aqueles que decidem voltar para a verdade, voltar para o evangelho puro, tem um grande caminho a percorrer, porque você estando numa perpendicular para poder encontrar de novo o evangelho puro. E essa via, esse novo acesso, muitas vezes ele é muito difícil. Ele é dificultado por muitas pedras que você vai encontrar nesse caminho para voltar para a verdadeira palavra. Então por isso Paulo tão sabiamente já nos adverte, já nos ensina. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas, pois posso ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhes as boas novas de Deus sem esperar nada em troca? Quando nós estamos dispostos a levar a palavra do Senhor adiante, apesar de nós, dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos tropeços, quando estamos dispostos a anunciar verdadeiramente a palavra de Deus, nós temos que ter um coração que não espera nada em troca, porque se a gente esperar alguma coisa em troca, já estamos na contramão, já está tudo errado. Para servir vocês sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo de que eu precisava. Amém. Pega o livrinho, vamos continuar a leitura? Eu já nem sei mais onde que eu parei aqui. Bom, primeiro eu tenho que ver. Semana 2, terça-feira, estou na página certa. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em 2 Coríntios, Paulo continua sua defesa ao dizer: eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. 2 Coríntios 10, 2. 10, 2 a gente já leu. No final desse versículo, ao tratar do assunto... Não, a gente leu o 11. Agora eu vou ler então aqui o 10, 2. Pega a Bíblia. 2 Coríntios 10, 2, vamos lá. Agora eu, Paulo, estou lendo o 1. Cadê o 2? Está aqui. Achei. Pois bem, suplico-lhes que, quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. No final desse versículo, ao tratar do assunto de maneira cuidadosa, Paulo não expõe as pessoas envolvidas.
Pela luz da palavra de Deus, sabemos que ele falava sobre os irmãos judaizantes. Um dia a gente vai fazer uma conversa inteira sobre essa questão. Ai, meu Deus, quem já esteve na sinagoga por 2, 3 anos congregando lá, pode compartilhar com vocês um pouquinho das experiências. Sabemos que eu falava sobre os irmãos de Jerusalém que perturbavam o Evangelho de Cristo. Ai, Jesus, quanta coisa a gente tem para falar a respeito disso, mas eu não quero sair do foco para não desviar e levar o assunto para outra direção. Mas um dia vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os judaizantes. Gálatas 1:7. Vamos lá ver o que está escrito? Gálatas 1:7. Não fica na mesma tecla, não. A mamãe pediu, filho, lembra, por favor. Dá um barulho terrível. Gálatas 1:7. Mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Vamos ler desde o 1, para a gente pegar o contexto, senão a gente vai ficar sem entender. Então abre lá, Gálatas 1. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus Cristo que nomeou. É o próprio Jesus Cristo que está te nomeando. Se Jesus Cristo está nomeando você as id, praticar o id dele, então vai sem temor. Obedeça aquilo que Deus está pedindo para você fazer, sem medo. Vai com naturalidade, sem máscara, sem querer representar aquilo que tu não é. Vai do teu jeitão, que é do nosso jeitão, que Deus, Ele fala através de nós. Então eu quero te encorajar nessa hora. Às vezes você pode pensar, mas eu não sou nada, não tenho título, mas são esses que Deus está levantando nessa geração. Eu fiquei um tempo numa linda igreja, a única do Brasil, que tem essa visão, e veio do Kansas, nos Estados Unidos, veio da IHOP, e eu estive lá, e lá eu pude contemplar a cada 6 meses, Deus enviando mais de 60 jovens para ficarem durante 6 meses imersos, absorvidos pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Eu pude ver com os meus próprios olhos o que Deus está fazendo através dos jovens. Eu ia dizer da nossa nação, mas não é apenas da nossa nação. Então você, jovem, que acha que não tem visibilidade, não são aqueles de grande visibilidade que vai fazer o que Deus colocou no teu coração para ser feito. Ainda que tu não tenha visibilidade nenhuma, mas se você fizer aquilo que está no teu coração, eu tenho visto os jovens incendiados pelo amor de Deus, levando a palavra de Deus, cada um da sua maneira. E Deus tem usado poderosamente os improváveis, aqueles que não são conhecidos e renomados, porque Deus é um Deus que faz as coisas ao contrário. Muitas vezes Deus está fazendo as suas maiores obras através desses tão pequeninos missionários que os meus olhos puderam contemplar. Tão simples. Eu conheci jovem lá que vivia ele pagava R$300 de aluguel, parece que ele vivia com R$700 por mês. Ele morava num quarto, pagava R$300. E olhando pelos olhos do reino de Deus, era um grande homem de Deus, que não está nas mídias, mas que está fazendo um trabalho lindo e maravilhoso, levando a palavra de Deus, e tão simples, tão humilde. Então não pense que você precisa de 1 milhão de seguidores. Não precisa. Deus, Ele está usando poderosamente
vasos mais pequenininhos para levar, nem que seja de gotas homeopáticas, conforme a gente conseguir, a palavra dele, o evangelho dele, aonde ele quer que a gente leve. Levanta e anda. Vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Mas pelo próprio Jesus Cristo, você foi chamado pelo próprio Jesus Cristo. Não te preocupa com o que vão falar. Vai fazer o que Deus está mandando você fazer. E receba as pedras. As pedras fazem parte, meus amados, da nossa caminhada com Cristo. Eu fui chamado por Cristo, por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos. Escreva essa carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas de Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados a fim de nos resgatar deste mundo mau. Conforme Deus, nosso Pai, havia planejado, toda a glória a Deus para todo o sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Essa palavra não precisa explicar nada, né? Ela já fala por si só. Que seja amaldiçoado qualquer um, inclusive nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês recebem, que seja amaldiçoado. Agora a gente conseguiu entender bem o contexto todo. Quando estava presente com eles, Paulo era humilde, fraco e tímido, mas enquanto ausente, ao escrever sua epístola, ele era forte e ousado. 2 Coríntios 10:1. Como ministros da nova aliança, devemos ter a mesma atitude de humildade e mansidão para com os irmãos, com o fim de ganhar a todos. Precisamos ter a sabedoria de Paulo no trato com os irmãos, não sendo fortes demais a ponto de derrubá-los e desencorajá-los. Nós temos que ter uma caminhada em equilíbrio para conversar, para tratar com os nossos irmãos. Paulo prossegue em 2 Coríntios dizendo: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nessa porção ele explica que enquanto vivia no mundo, estava sujeito às restrições de sua carne física, mas não vivia, não militava segundo a carne. A carne aqui significa que Paulo ainda estava sujeito às doenças, aos ataques emocionais e todo tipo de vulnerabilidade, que é o mesmo que acontece conosco. Estamos no mundo e carregamos esse tabernáculo terrestre conosco, porém não lutamos segundo a carne. Muitas vezes a gente quer ir lá fazer e acontecer, mas não é. Cada vez que nos dá essa vontade, esse impulso de ir lá e fazer e acontecer com a força do nosso próprio punho, precisamos dar um passo para trás, retroceder e ter a verdadeira luz da compreensão de que a nossa guerra ela é espiritual e nunca vai ser carnal. Muitas vezes a gente quer ir para o confronto, a gente vai às vezes, mas não adianta. Confronto não vai levar a nada. Precisamos sim retroceder e dizer: Senhor, vai por mim, faz por mim, porque eu já não posso fazer mais nada. Então vai o Senhor. E quando a gente descansa e entrega isso na mão de Deus, a gente consegue ter paz. Estamos no mundo e carregamos esse tabernáculo terrestre conosco, porém não lutamos segundo a carne. Como ministros da nova aliança, nossas armas são espirituais. Tudo que a gente precisa fazer para viver nessa terra é usar apenas as armas espirituais que nós temos, porque as armas carnais não vão nos levar a lugar nenhum. Não nos leva, não adianta, não tem como, é impossível. A gente precisa
confiar eternamente de que Deus vai operar, fazer aquilo que está ao nosso alcance, fazer aquilo que é dever, temos o dever de fazer e de realizar, até aonde está o nosso limite, porque vai haver um limite. Quando chegar esse limite, você não tem mais como ultrapassar, você não tem mais como fazer as coisas com a força do punho. Você é obrigada a descansar, somos obrigadas a descansar em Deus, a entregar na mão de Deus, porque tem coisas que a gente não consegue avançar, não consegue derrubar as muralhas e fazer. Se fosse fácil assim, não é. Não é, a gente precisa entregar na mão de Deus. Somos ministros da nova aliança, embaixadores de Cristo e cooperadores de Deus. Nossas armas não são carnais, e sim espirituais. Então quando eu avanço e penso que eu vou conseguir resolver aquilo do meu jeito, na força do meu grito, eu preciso ter uma luz, como se fosse uma sirene, que acende e fala: não, até aqui, daqui pra frente é Deus que vai fazer. Então nada impede de você ir até o limite estabelecido por Deus. A gente pode ir até aonde Deus estabeleceu aquele limite. Mas quando a gente se depara, quando a gente chega no limite, não tem mais o que fazer, não tem o que fazer, não tem como fazer, é ali que a gente precisa realmente parar e não avançar de modo agressivo, de modo na nossa força humana, porque a gente vai se quebrar tudo, então não vale a pena. É nesse momento que a gente precisa parar, confiar que Deus vai fazer. Nossas armas não são carnais e sim espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas são nossa mente, que é um campo de batalha. Para anularmos toda a artimanha do inimigo de Deus, precisamos levar nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, para destruir fortalezas, sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Até aqui, amados. Agora a próxima página a gente faz no próximo momento. Paramos então aqui na página 25. Quer fazer um louvor para terminar? O Felipe quer fazer mais um louvor. Cantar mais uma musiquinha espontânea? Quer cantar mais um espontâneo para encerrar? Não tem mais o que cantar, gente. Então nós vamos orar e vamos encerrar. Senhor nosso Deus, obrigada por esses minutos que passamos na Tua presença. Te agradecemos. Vai com sono. A mãe vai por ele para dormir um soninho. Te agradecemos por tudo que tens feito aqui. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos tropeços. Obrigada, Jesus, por nos aguentar, nos aturar, nos perdoar, continuar nos abraçando, nos sustentando, mesmo em meio a tantos erros cometidos por nós, a tantas fraquezas que apresentamos no decorrer dos nossos dias. Beijão, galera! Tchau! Dá tchau, filho! Dá tchau pro povo de Deus! Tchau, povo de Deus! Tchau!